Gênesis, capítulo 2, verso 4. Nós vamos ao livro do começo, o livro que ganha esse título, No Princípio, para entender princípios do princípio. Vamos entender o que o princípio fala para nós, dentro dessa série ainda, Cristãos e Suas Posses. Nós estamos entendendo os motivos pelos quais Deus quer que nós possuamos coisas. A gente precisa de coisas. A Bíblia fala que nosso Pai sabe daquilo que você precisa antes mesmo que você ore. Então, Deus ele já tem uma listagem daquilo que é totalmente necessário para a nossa vida. Eu não sei você, mas você já se pegou pensando que algumas coisas da modernidade seria impossível viver sem? Alguém que pegou algum tempo que não, você morou em algum lugar que não tinha luz elétrica? Já? Você conseguiria viver hoje assim? Não. Gente, Dona Tânia ficou quantos dias sem luz, Dona Tânia? 11 dias. Dona Tânia ficou sem luz, sem energia. Gente, é impossível. Não é? Acabou. A gente não sabe mais conservar carne sem energia. Cara, a gente às vezes não tem nem fósforo em casa. Nem em casa tem fósforo? Tem. Que ligo, né? Brum. Eu não sabia, digo literalmente, eu não tô aqui. Eu não sabia que lá em casa tinha fósforo. A gente não precisa. Brum, dá aquele. Pegou. O fogo tá ali. Gente, sem botijão de gás, sem gás. Você conseguiria viver sem? Tem coisa que botaram na nossa cabeça. Hoje a gente está dizendo assim, eu não conseguiria viver sem o micro-ondas, sem a air fry, sem... A gente hoje estão botando mais coisa na nossa vida. Mas Deus ele tem uma lista e ele sabe aquilo que você precisa. Deus tem uma lista de necessidades sua e ele sabe do que você precisa. O problema todo é que a maioria de nós não sabemos os propósitos de Deus para a nossa vida. A gente fica querendo saber dos recursos, sem saber finalidade. A maioria dos cristãos não sabem, lamentavelmente, o que Deus espera de você. Você não é mais uma pessoa respirando, um pulmão vivo, né? Pulsando aí sangue e oxigenando todo o seu corpo, seus órgãos. Você não é mais um ser humano por aí andando. Depois que você deixou que a redenção comprasse você, depois que você permitiu que Jesus comprasse, a Bíblia fala em Apocalipse que ele comprou e instituiu. Ele compra e coloca você para alguma finalidade. Então você não é um comprado à toa. Eu ouso acreditar que não é possível, meu Deus do céu. Eu não quero ser pastor de uma igreja aonde eu seja o destaque dessa igreja e os demais sejam os membros da igreja. Tem muita gente assim. Eu citei um tempo atrás uma igreja de Miguel Couto que leva o nome do pastor. Ninguém nem sabe o nome da igreja. Ah, eu sou da igreja do pastor fulano. Eu não quero isso para mim. Literalmente, eu não preciso disso. Eu entendi o meu lugar na graça de Deus, eu não preciso disso. Ainda que eu seja, claro, colocado como uma pessoa responsável pela igreja, é o meu nome que está aqui. Para benefícios e para malefícios, se alguma coisa der errado. Que Deus nos livre disso. Mas, nós precisamos entender que Deus nos chamou, Deus te chamou, e Ele te chamou com uma lista de necessidades. Ele sabe o que é preciso. Nosso Pai está atento. Antes mesmo que você ore, coloque para Deus, Deus sabe o que é necessário para a tua vida. Você já experimentou falar com Deus como um pai, expressando o que você precisa? Eu preciso. Por mais que você fale assim, mas pastor, a minha lista de necessidade ela aumentou. Talvez aumentou o seu nível de alcance, o seu propósito aumentou. Você hoje tem um filho, você hoje tem uma proposta, você hoje tem outro, alguma coisa mudou na sua mente, você fala assim, pastor, hoje eu preciso de ganhar tão bem quanto eu ganho, mas eu preciso de mais tempo. Eu sempre orei para ter tempo. Eu passei um ano e 7 meses trabalhando como auxiliar de padeiro no supermercado Presunic e pregando aos domingos. Eu orava para Deus para ter tempo. Pedi ao Senhor tempo, fui para Compacto, fiquei 4 anos e alguma coisa, trabalhando lá e pedindo ao Senhor tempo. O tempo todo eu falava, Deus, eu preciso de dinheiro e tempo. Se o Senhor quiser me ensinar a ganhar dinheiro, é porque esses assuntos são difíceis, são tabus. Dentro da igreja, falar de dinheiro
parece que a gente está falando contribua apenas. E a gente quer fazer com que você entenda que é possível conviver com os bens materiais sem se perder a eles. Fazer com que eles sejam reduzidos ao lugar deles, que é de coisas utilizáveis. Acabou. É isso. Os celulares, eles estão nos provando isso. Gente, você, nos últimos tempos, conseguiu ter um celular que dure 5 anos? Quem conseguiu? Levanta a mão aí. 4, 5. 6. Quem teve um celular que dure menos do que 2? Cara, eu cuido muito bem das minhas coisas. Meu celular atual, toca na tela sozinho, igual um louco, sai, entra das coisas. Meu Deus do céu, já baixei, já passei antivírus, não sei, deve ter vindo com defeito. Touchscreen dele, né? Ele toca sozinho, tem um termo em inglês, mas é toque fantasma. Virutinha, às vezes eu tô lá escrevendo, daqui a pouco, pum, 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 pum. Então, se qualquer dia desse, você estiver falando uma coisa pra mim, eu te mandar uma figurinha do cocô lá, do emoticon do cocô, foi eu não, foi o toque fantasma. Já vamos resolver isso aqui. Domingo tem que contar isso pra igreja também, né? Porque vai que. Teve uma vez, eu não tenho mais corretor automático. Eu fui escrever no grupo da igreja, o corretor corrigiu com um palavrão, eu não vi e enviei. Naquela época, o WhatsApp não editava. Ficou um palavrão em meu nome no grupo da igreja. Eu chamei uma pessoa e falei assim, cara, me dá uma ajuda aqui. Olha o que o corretor fez. A pessoa riu e falou, pastor. Falei, então, me ajuda aí, cara. Comenta aí, cara. Me ajuda aí. E comecei a chamar gente e pedir ajuda. Falei, e agora? A gente uma das melhores coisas. Corrigiu por um palavrão, cara. Aquele palavrudo. Então, eu tirei esse negócio da... Eu sei escrever um pouquinho, né? Português é uma coisa bem complicada, mas um pouquinho eu sei. Então, presta atenção. Eu quero que você resgate comigo a santidade como um todo. E não santidade no setor apenas moral. Quando a gente fala santidade, você pensa em quê, gente? Fala sério. A maioria das pessoas pensam que questão sexual, se você se livrou dela, qualquer tipo de pecado sexual, acabou. Parece que você está santo. E santidade, a palavra santidade na sua essência total, é consagração, devoção. É separado exclusivo para algo. Então, às vezes, por exemplo, quando o sacerdote entrava diante do Senhor com uma faixinha, faixinha não, né? Com uma plaquinha de ouro escrito santidade ao Senhor, o que ele estava querendo dizer? Esse homem que veste essa roupa, ele é santo, ele tem exclusividade, ele tem finalidade. Então, quando Deus fala que santifica um povo para ele está falando que esse povo é separado para um determinado fim. Você sabe bem o que é isso. Todos nós temos nossos pratos que a gente não usa no dia a dia, talher que a gente não usa no dia a dia, tacinha que a gente não usa no dia a dia. E aí vai, meu irmão. Não é isso? Não é isso, Kátia? Você bota os pratos melhores, aquela louça para o Diogo comer no dia a dia. Aí come lá na sala, bota do lado. Né? Não dá, a gente fica separando. Né? Não tem aquela louça exclusiva para determinados fins especiais. A Bíblia diz que se a gente se santifica, nós nos tornamos esse. Então a santidade, ela não é apenas livrar-se do pecado, do domínio do pecado. Ela é uma ampliação do que você dedica a Deus. Então eu estou tentando trazer para vocês uma ideia de santidade um pouco mais ampla. Que a gente saia dessa meninice, do apenas não pecar, eu sou santidade, eu quero viver em santidade. Aí fala o quê? Eu não tenho nenhuma falcatrua. Legal, mas tem muita gente que é moral, e isso não tem nada a ver, tá tudo bem ser moral. Eu espero que, no mínimo, um cristão seja moral. O que é isso, pastor? Pague suas contas, não roube ninguém, não faça nenhum tipo de falcatrua. Mas, além da moralidade, tem o coração dedicado, que é a palavra santidade. Aí que entra a questão. Tem muita gente que não consegue santificar coisas, ou melhorar o trato com as coisas, porque isso aqui não tem como ser santo, nem isso aqui, e nem isso aqui. Isso aqui não tem como ser santo, mas tem como eu santificar o meu uso das roupas. Sim ou não, gente? Amém? Você entende essa diferença? As coisas em si não têm santidade e nem pecaminosidade. Nada é por si só puro ou impuro. Tudo carrega o significado que você tem no coração com relação àquilo. Estamos juntos? Então, coisas, bens, precisam ter um toque santificador.
Hoje, eu quero falar do teu trabalho, da tua mão de obra, do que suas mãos fazem. Será que isso também pode ser algo separado, que glorifique ao Senhor, que faça disso um louvor a Deus? Hoje eu estava pensando, enquanto adorava o Senhor e cantava Ele, fiquei lá no meu tempo com Ele, eu estava pensando numa coisa. O quanto que a gente não encontra Deus nas coisas naturais. Você já percebeu isso? Por exemplo, talvez você chegue aqui dentro da igreja, se a gente fizesse um pouquinho mais de gritaria, nada contra, vamos lá. Quando meu coração ferve, gente, eu não consigo, eu não sou contido assim como eu sou aqui agora. É diferente. Eu dou meus gritos. Às vezes eu fico intenso e oro em línguas e fico ali perdido naquilo. Então é diferente do que eu vim fazer aqui agora. Presta atenção aqui. Então eu não creio que você gritar, não é grito por grito. Eu creio que às vezes você já tomou um toque do Senhor mesmo. Uma coisa que hoje eu cheguei a fazer. Meu Deus! E fiquei assim, sabe? Quase que a respiração não deu o tempo dela. Foi errada, ficou errada. O tempo deu que eu estava cantando, eu estava no meio de uma respiração e Deus me atrapalhou. Então eu desafinei para ele, foi culpa dele. Então, presta atenção nisso aqui. Só que, o que acontece com a gente? A gente se perde em não saber encontrar Deus nas coisas mais ordinárias da vida. Você acha que quem criou o trabalho? Seja sincero. Quer ver uma coisa? Você já viu algum valentão falar que o dia que ele chegar no céu, ele vai querer saber quem fez o trabalho e vai querer, nessa pessoa? Quem já ouviu essa questão? Levanta a mão aí. Lamento. Informe aos valentões. Foi Deus. E eu não acho que ninguém vai querer sair na mão com Deus. Não dá. Jacó teve uma aparição em forma angelical e saiu com a coxa ruim, fora do lugar. Então, assim, eu não acho que Deus vai te dar tanta moral assim. Se quiser, te desloca todo, vai ficar todo. Aí tu não vai ser só uma perna mancando, não, vai ser todo você desconjuntado. Eu quero que hoje a gente olhe para as nossas atividades e começamos a nos apaixonar pelo que a gente faz. Você está aí, irmão? Hoje o Senhor veio aqui para te apaixonar pelo que você faz. E te tirar essa ideia de que a igreja plantou uma coisa ruim na sua mente. O que você faz nas suas atividades não tem nada de santo. Aquilo lá é o mundo, você está vivendo o mundo. Aquilo ali é o mundo. Aqui, quando você vem aqui no culto, então nós estamos perdidos, porque a gente só tem 2 vezes na semana. Não é isso que eu quero que você vive como igreja. Eu quero que quando você estiver lá no Pilates, a Ingrid, ela estiver dando uma ajuda a tantas pessoas que perderam mobilidade, que estão com problemas gravíssimos ali na sua estrutura física, eu quero que ela olhe para aquilo e veja uma atividade divina, que ela tenha a ousadia de também falar: Deus, eu posso passar exercícios, mas o Senhor pode colocar uma mão aqui e curar. Eu sei que ela não vai poder orar, impor as mãos, orar em línguas e rodar a cabeça da pessoa para a pessoa ser curada. Eu sei disso, não é isso que eu estou falando. Ela não precisa passar óleo ungido na bolinha. Ou eu acho que é do Diogo ela passou. O Diogo falou assim: caraca, eu tomei mó tombão daquela bola. Eu falei: rapaz, a Ingrid lembrou do tempo que te discipulava, quando tu deitou, ela bicou. Eu falei: tu foi no chão, cara, tu não viu. A Ingrid mandou aqui, ó, deu trabalho. Aí ele deitou, a Ingrid chutou a bola, mole. Eu acho que ou a bola estava com óleo ungido, porque deslizou muito fácil. Brincadeiras à parte, eu quero que quando ela olhe aquele aparelho, eu quero que quando ela olhe aquela dinâmica, ela pensa: meu Deus, o pecado desestruturou os homens. Mas Deus nos deu conhecimento em ajudar pessoas a terem alívio de suas dores. Gente, você está aí? A ter qualidade de vida. Se você não entender que o seu trabalho é uma coisa importante, você vai desmerecer uma atividade que Deus queria utilizar. Eu espero tanto que isso entre no teu coração. O que está escrito em Gênesis 2:4? Esta é a Gênesis dos céus e da terra, o princípio. Quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Aí ele vai dar um detalhe muito importante. Assim,
não é curiosidade, porque se tem uma coisa que Gênesis faz, é não nos dar detalhes. Então isso aqui não é um detalhe. Você entendeu? O todo do texto 1 e 2 não é detalhe, não é rico em detalhes. Você não sabe o que aconteceu com os dinossauros, e onde foi que foi criado os dinossauros. Você tem essa dúvida e tem que estar aqui. Tem que estar aqui. Uns vão dizer entre o 1 e o 2 do capítulo 1. Será? Você não sabe. É inútil. A gente só sabe o que foram contado. O que você precisa entender? Gênesis é um livro de fé. Ele quer nos dar que tudo parte de Deus e da sua criação. Então, Gênesis não quer te dar um pano de fundo da criação, onde você fala assim, peraí, mas quando Deus falou, a molécula tal, com a tal, e formou não sei o que. Não, não tem detalhe aí, não. O homem estuda e compreende alguma coisa. Você entendeu? E há muito ainda para se desvendar. E quando os homens tentarem desvendar totalmente a Terra, eles vão ter que ir para o universo, vão ter que entender essa dimensão toda que Deus criou. Que extrapola qualquer coisa, né? Para que tantos planetas, gente? Será que tem outros planetas habitáveis? Será que existem ETs, Rafael? Fala aí. Por que tantas galáxias, meu Deus do céu? Para que tanto? Não sabemos, Anselmo. E não vai saber. É simples assim. Contente-se. A NASA não vai trazer essa resposta para você. Se trouxer, é porque Deus permitiu. Mas existe, pastor ET? Não estou falando disso não, gente. Sei. Eu não sei porque Deus criou. Estou te explicando o que é isso. Isso é o Gênesis. Gênesis não é um livro de detalhes. É um livro de fé. Então, quando ele fala assim, não havia nenhuma planta no campo da terra. Mas lá no Gênesis, ele não fez as plantas, eu não sei se no quarto dia, no quinto dia, ele não fez as ervas brotarem? Aqui está falando, ainda não brotou. Está te dando um dado diferente. Deus criou, mas não fez brotar. Aí ele diz, pois não havia nenhuma erva no campo, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina, olha que interessante, Deus fez um sistema de irrigação, gente. Uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Percebeu aqui a questão? Vamos à questão aqui. O trabalho, ele tinha, a necessidade já existia e ela precisava ser suprida. Parece que Deus fala primeiro do porquê e depois fala a solução, um homem. Ele diz, vou criar um homem porque existe uma necessidade para ser suprida. Aí ele cria o homem porque a questão está posta. Há uma demanda e ele precisa que aquela demanda seja suprida. O homem foi criado para o trabalho. A necessidade do homem veio antes do próprio homem. Deus, ele fez tudo perfeito. Ele poderia ter feito o homem, colocado ao lado dele ali, já na terra existente, falado assim, agora vamos lá, meu filho, agora eu vou fazer. Não, ele falou assim, eu fiz tudo, não fiz brotar, porque ainda não há alguém. Deus, ele coloca tudo na sua ordem, mas ele vai achando demandas num contexto de perfeição. Lembra sempre que quando a gente olha esse antes do pecado, nós estamos vendo tudo que Deus criou e as ordens importam. Por exemplo, Paulo, ele fala do cabeça do homem sobre a mulher, por causa de ser o homem primeiro criado e depois a mulher. Então as ordens importam. Não é interpretação minha, é interpretação da própria Bíblia pela Bíblia. Quando você olha Gênesis 1 e 2, então ordem importa, detalhes importam. E se nós estamos vendo aqui que a demanda foi, alguém precisa trabalhar. A palavra aí, cultivo, ou arar, ou qualquer coisa que vier nas traduções, ela é a palavra trabalho. Alguém precisava trabalhar o solo, manter a qualidade do solo. Agora vamos lá. Deus está irrigando a terra. Deus fez as sementes. Deus fez brotar a erva. Para que ter um homem para fazer isso tudo? O homem, ele passa a ser co-criador. Ele passa a ser participante. Ele passa a ser mantenedor. Deus não haveria de recriar o que ele criou. Agora estava no homem o poder de manter a criação. O homem não tem feito tanta baderna que tem feito coisas, plantas, árvores, espécies de animais que estão extintas por causa da má gestão do homem sobre a natureza. Sim ou não, gente? Hã?
A gente precisa compreender, portanto, que o homem ele foi criado depois que uma demanda foi apresentada. Então você quer saber de uma coisa? Existe alguma coisa que você é totalmente a resposta. Eu não quero tirar aqui alegorias. Eu quero colocar que essa ordem importa, portanto você tem habilidade. E se você ainda não tem consciência da demanda, provavelmente você não vai ter tudo o que precisa para suprir ela. Existem pessoas que não sabem o seu propósito. Por exemplo, eu não acredito que todo falante é um pregador, um palestrante, um professor. Não é isso, gente. Existe gente totalmente calado. Eu estava vendo um testemunho de uma menina, e vou te falar, da igreja do pastor Silas Malafaia. Eu fui num congresso de jovens, eu, pastora. Aí, depois de nós, iria pregar essa menina. Aí ela sentou com a gente para comer. Gente, ela toda assim. Aí começou a contar o testemunho dela. Eu era tímida, não sei o quê. Eu olhei e falei, gente, essa menina é pentecostal? A menina sumiu o público. Eu não sei você, mas quando eu vou no Maraca, eu pulo com o meu Flamengo. Então eu quero que você... Falei, sério, gente. Era tanta gritaria, mas tanta gritaria. A menina até que tinha uma boa pregação. Que chegou a me irritar. Porque eu estava tomando conta do Felipe e tinha uma criança tentada perturbando o Felipe. Que levava o Felipe a me desobedecer. E eu não podia bater na criança e no Felipe. E não ia ficar só batendo, porque nem só de coça viverá o Felipe, né? Aí, estava difícil. Mas ali eu via desconexão, assim, não tem conexão entre a personalidade e o que se faz. Meu irmão, entenda a demanda, se apresente para ela e as coisas virão. O que precisa ser desenvolvido vai ser desenvolvido. Você está aí? A gente fica nessa ideia maluca de ficar, Deus capacita o chamado, como se a gente não tivesse nada em nós que já aponte para o futuro. Agora, também entender que nós temos tudo em nós que aponta o futuro é maluquice. Já pensou Deus colocar plenamente tudo que você virá a ser? Tudo? Não. Ele vai te dar ao longo da tua obediência. Então saiba que obedecer num propósito de vida é literalmente melhor que sacrificar. Eu lembrei do versículo, mas vamos melhorar a frase, né? Eu lembrei do versículo. Obedecer é se desenvolver. Porque ao longo da minha obediência, as coisas vão ficando mais claras. Tem coisa, gente, que literalmente você não recebe no ato do chamado. Vai para a terra que eu te mostrarei. Anda igual um maluco. Depois, eu vou te dar uma terra. Aí depois eu vou te dar um filho. Aí depois não é só um filho, Abraão. É uma multidão de filhos. E vai abrindo, e vai abrindo, e vai abrindo, e vai abrindo. Só que todo o trajeto de Abraão é o quê? Obedece. Obedece que o próximo passo vai sendo desenvolvido. Então preste atenção aqui, eu não estou falando só de ministério, eu estou falando de vida. Eu não sei qual é a ênfase da tua vida, eu não sei onde Deus quer te colocar. Eu só quero que você não fique louco de pensar que nem o ministério ou qualquer outra atividade, tudo isso é santo, tudo isso Deus colocou para que a gente faça. Tem demanda? Tem você. Obrigado, cara. Gênesis 30 conta a história do nosso amigo Jacó. O que acontece com Jacó? Ele, diferente do seu irmão, um irmão dele, um homem do campo, um caçador. Jacó é um homem pacato, de casa, né? Gênesis 30, 27, o que está acontecendo nesse tempo aqui? Jacó foge do seu irmão Esaú porque rouba dele uma coisa que ele valorizava muito, engana seu pai. Você sabe a história toda, né? Esse homem vai parar lá na casa do seu tio, Labão. Fica de olho numa das filhas, quer a filha, troca o dote da filha pelos anos de trabalho. Acaba trabalhando aí 21 anos. 14? Eu me perco, porque é 7. Mais 7. Só que depois ele fica mais um tempo. É,
e ele vai se irritar. É justamente nessa fase aqui que eu quero ministrar um pouquinho, alguma coisinha para você ali. O que vai acontecer? Labão não é um homem de Deus, tá? Labão é um homem pagão. E olha o que vai acontecer aqui. Lembra, ele não tem salário. Salário, uma esposa. Era isso. Só que lá atrás, em Betel, ele faz uma aliança e fala com Deus assim: do que o Senhor me der, pão para comer, água para beber, roupa, de tudo que o Senhor me der, eu vou te devolver. Ele faz um pacto com Deus, uma aliança. Aí olha o que vai acontecer a partir de Gênesis 30, 27. Labão respondeu: se puder me fazer este favor, peço que fique comigo. Ele está falando: eu quero ir embora, eu quero viver meu propósito. Olha o que ele diz: descobri por meio de adivinhações que o Senhor Deus me abençoou por causa de você. E Labão continuou: fixe o seu salário e eu pagarei. Meu Deus, você não tem vontade que alguém fale isso para você, não? Eu vivi quase isso. Quase. Eu tentei fixar os meus horários. Na época não tinha essa facilidade, esse conceito de trabalho de hoje, né? Tentei falar para a pessoa assim, todos os dias. Tipo, tem que ser todo dia? Todo dia. Ah, então não dá não. Tentei, ué. Fixei os meus horários, mas não deu não. Então Jacó disse, o Senhor sabe que eu tenho trabalhado. Olha agora. E como cuidei do seu gado. Porque o pouco que o Senhor tinha antes de eu chegar foi aumentado grandemente. E o Senhor Deus o abençoou com o meu trabalho. Mas quando eu vou começar a trabalhar também por minha própria casa? Labão perguntou, quanto você quer que eu lhe dê? De novo. Aí ele vai pedir o seguinte, resumindo, eu vou pegar e vou fazer o seguinte, vou continuar cuidando dos teus rebanhos. Só que eu vou dividir. Tudo que for listrado é meu. Cara, e ele faz uma estratégia e tudo passa a ser listrado, e ele ganha muito dinheiro, e esse homem vai ficar rico. Vai acrescentar servos, e ele, do nada, ele faz um patrimônio para a época muito e muito grande. Vamos juntos? Eu quero te mostrar que o que Jacó fazia, meu irmão, primeiro, tinha participação do Deus eterno, porque Deus sabia que de tudo que Jacó lucrasse, tinha uma aliança feita, um compromisso firmado, e que aquilo ali Deus tinha participação. Primeiro, não era um trabalho pelo ego, não era um trabalho pela falta de motivo, era um trabalho primeiro em aliança. Segundo, Deus ele queria abençoar esse homem, porque esse homem era o patrono, carregava sobre si, ele era o pai de uma nação, ele carregava sobre si uma promessa muito maior do que ele pensava. Ele queria rebanhos, coisas, e Deus tinha para ele continuar a promessa de Abraão. Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Então, quando Labão ele fala, eu quero entender, eu era um pastorzinho de um rebanho pequeno. Aí Labão começa a falar, eu lancei sorte. O que é isso, lançar sorte? Ele começou a falar, o nome que caía aqui. Vamos entender quem foi o pastor que prosperou. Depois você vai entender que ele tira todos os listrados e dá para os filhos. Os filhos de Labão eram pastores. A Raquel, filha de Labão, era pastora. Então, os filhos dele tinham esse cuidado. Só que ele lança sorte, eu quero entender. E segundo ele, nas adivinhações lá, que já tem alguma coisa mística fora aí do lance de lançar sorte, ele fala, Deus falou que foi você, é o motivo de eu prosperar. Só que o que acontece? Jacó amplia um pouco e fala, Deus abençoou o meu trabalho. Ou Deus te abençoou com o meu trabalho. Meu irmão, presta atenção aqui. Eu não creio que as nossas atividades elas precisam ser normais. Eu não creio que você vai só botar o teu relógio, despertar e ir fazer as tuas coisas. Eu creio que o Senhor ele pode abençoar muitas pessoas através daquilo que você faz. Você entende essa questão aqui? É o mesmo Deus de Jacó. É o Deus que respeita atividades. É o Deus que olha o trabalho e que respeita o trabalho e que vê o trabalho como uma produção. Se o seu trabalho deixar de ser para você apenas algo que recompensa, mas ser algo que serve, essa é a mudança, esse é o melhor. Isso é o que faz o teu trabalho ser diferente das demais pessoas que também fazem o que você faz. Gente, quando a pastora se formou, estou eu lá na formatura, eu até brinco, né? Eu sou, minha cabecinha, eu fico lá,
rindo, vendo coisas. E estou eu vendo. Turma de educação física, levanta e faz o juramento. Tem nem quantos. Turma de psicólogo, tinha um assim, ó. Ele falou, no final, você fala assim, eu juro. Ele falou assim eu juro. Eu falei, meu irmão, você é esse cafajeste. Eu falo, doutor, não quero não, obrigado. Ó, psicólogo, com cara de doido. Não, brincadeiras à parte. Eu não tinha como. Gente, eu fiquei olhando para aquele cara. Falei, não tá normal aquele homem ali, não. Olhe para mim. Milhares de psicólogos. Milhares de. Fono era pouquinho, né? Fono era bem pouquinho. Agora, as outras turmas gigantescas. Eu te falo, o que tem de diferente em você, gente? Quando você se formou em administração, tu deve ter ficado assim, né? Não sei, talvez você já tinha direção, né? Então já estava mais fácil. Só que o administrador ele sofre desse mal, que é um pouquinho de tudo. Se não tem especialidade, cara, ninguém vai pegar uma empresa e falar, aí Cadu, faz crescer para mim. Não é assim, gente. Ou é? Não, não é. Não precisa falar. Ninguém vai pegar uma empresa e falar, aí Cadu, faz de enriquecer para mim. É assim, Cadu? Não, não é. E o administrador ele pode RH, contabilidade, os bancários, né? Muita gente, eu conheço, a Roberta é a segunda pessoa que estagiou e ficou bancária depois de fazer administração que eu conheço. E olha que eu não conheço, assim, de conhecer pessoa com formação em administração. Aí eu te faço essa pergunta. O que tem de diferente em você, gente? O cristão, ele não consegue ter essa evolução. Olhar e falar assim, para, Deus, ele criou demandas. A vida tem a sua organização, sim ou não? Tem a sua ordem. E nessa ordem criacional, tudo está aí, criado. E vai sendo gerado demandas, vai acontecendo coisas. E você tem que ver aquilo, de que forma você pode realizar aquilo pelo outro, de forma totalmente excepcional. Você tem que olhar e falar assim, cara, como é que eu posso fazer? O que eu posso fazer que é diferente de tudo que foi feito? O que eu posso contribuir? Meu Deus do céu, me dá um poder de significar isso com a importância dessa demanda. Ou seja, nós temos que começar o nosso trabalho compreendendo de fato a demanda das nossas atividades. O porquê do que você faz. É importante o que você faz? Sabe, tem importância mesmo? Tem valor? Ou você finge que tem valor? Talvez você não está se dando conta do quão é importante o que você faz. Você quer saber de uma coisa? Samuel é serralheiro, fez o telhado da igreja. Você está debaixo de um telhado que pode cair na tua cabeça a qualquer momento e morrer. Tem um peso, não tem agora? Vocês viram igreja por aí que é o telhado, né? Que Deus sustente aqui em nome de Jesus. Não, mas não tem um peso isso? A gente não medita, não pensa na importância daquilo que a gente faz. Mas peraí, ele cobriu uma igreja para que outras pessoas cultuassem, para que um pastor exercesse seu ministério, para que outras pessoas exercessem seu ministério. Aqui um galpão para que a gente sirva a igreja de Jesus. Mas espera aí, quem é mais importante nessa questão? Não, tem demanda, meu irmão, tem coisa. E tem coisa que não dá para orar e acontecer, tem coisa que não dá para orar e aparecer. Eu tenho que entender se ele entende a importância do que ele fez. Porque um telhado ele fez, está feito. Agora ele entende a grandeza do que é isso? Ele entende o que é que ele realiza? Pessoa que chama para fazer um telhado, a pessoa quer desfrutar daquilo. Tem muita gente que quando faz esse tipo de trabalho, quando o Zé tira uma casa, né? É um sonho. Você entende isso? Sabia que o último aniversário do Felipe, a Raquel foi vítima? Ela comprou um bolo pelo Instagram e a pessoa sumiu com o bolo e com o perfil dela inteiro, era um perfil falso. Ela pagou o bolo do Felipe e a mulher sumiu. É só um bolo, Michele, tá vendo? O que é? A gente gasta aí R$ 300, a pessoa some, o que tem a ver? Aí a gente vai lá e paga mais 300, a gente tem dinheiro para assim, né, para esbanjar. Não, gente, você tem noção como é que fica a cabeça de uma pessoa que leva um golpe desse? Quem nunca viu, gente, momentos maravilhosos serem atrapalhados por más profissionais, hein? Hã? Então eu quero que você entenda o seguinte, se você não entender a verdade da demanda que você representa, o que é você?
tu vai fazer apenas mais uma atividade para ser recompensado. O trabalho ele foi criado por Deus, a gente precisa entender isso. Quando Deus fez a vida, ele dinamizou tudo essa relação que nós temos entre nós. Um tem uma habilidade, vende essa habilidade para nós, a gente precisa comprar essa habilidade da pessoa, então a gente compra a habilidade da pessoa e essa pessoa realiza para nós algo que precisa ser realizado. Sim ou não? Afinal de contas, eu não sou mecânico, toda vez que eu preciso de eu preciso de mecânico. Então eu vou a um mecânico. E eu já vi o mecânico pegar meu reservatório de óleo de freio e quebrar. Só que ele não me avisou o que ele fez. Ele botou um negócio assim, um negócio vazado onde o óleo podia passar e tentou queimar em volta o plástico. Aí emendou. Sabe o que aconteceu comigo? Eu estava descendo a rampa da minha casa, que era assim. Quando, do nada, eu pisei no freio e ele ficou duro. E simplesmente ele faltou. Mas podia ser em alta velocidade. Graças a Deus que Deus me guarda e foi na rampa da minha casa. E quando eu pisei, o freio não foi, eu puxei o freio de mão. E eu fiquei assustado. Eu fui atrás e eu descobri que o reservatório do Gol é horrível de achar. Então, existem profissionais, existem demandas e a gente precisa entender que você é responsável por sua área, você entendeu sua demanda, provavelmente Deus tem te usado para causar maravilhas, para extasiar pessoas, sabe? Seja um profissional que deixa as pessoas extasiadas. Eu estou falando, gente, porque isso sou eu. Falar assim parece que você está se engrandecendo, mas não é. A minha atividade profissional para tudo que eu faço é sempre um negócio muito intenso, querendo trazer a coisa do diferente. Eu não me contento em fazer o que todo mundo faz. Todo mundo faz, gente, não é extraordinário. Todo mundo faz, provavelmente replicando peso, fardo, falta de conhecimento, de entendimento. Quantas vezes eu sou da área do entendimento, eu consigo discernir conhecimento e quantas vezes eu não tive uma aula de teologia onde eu vi os meus amigos saindo mais tapados do que quando entraram. Eu falei assim, meu Deus do céu, depois esse povo vai liderar a igreja. E olha a compreensão deles, como é que é obscura, mal compreendida. É um negócio muito... Eu sempre fui assim. Teve um amigo que falou assim, cara, eu vi teu juramento. Você jurou tirar o povo da ignorância. Ele falou assim, vou te cobrar para o resto da tua vida. Eu falei, cara, não precisa. Uma coisa que eu detesto é fazer as coisas no automático. Não, a gente precisa entender, você precisa entender o que é que você faz. Por isso que eu prego do meu jeito. Por isso que eu não sou mais uma réplica de Marco Feliciano do que dá certo por aí. Por isso que eu não tenho mais os jargões dos pregadores. Por quê? Porque eu não preciso, eu entendi o que eu vim fazer na tua vida. Eu tenho dúvida se a igreja entendeu o que é ouvir uma palavra. Eu já tentei ensinar isso. Eu já tentei ensinar como ouvir. Juro que eu tentei. Várias vezes. Tinha uma época que eu começava todo sermão meu explicando o que é ouvir um sermão. De coração. Lembra disso? Eu explicava o que é ouvir. Então vamos lá, você entende sua demanda? Você entende mesmo? Entende mesmo o que Deus está fazendo por trás das atividades que você faz? Você entende a grandiosidade, o que você está produzindo com aquilo que você está fazendo? Se não tem importância, provavelmente para aí não tem propósito. Se você não vê importância naquilo que você está realizando, meu irmão, para e reveja. Para e reveja. Você não entendeu, você está querendo uma atividade que te remunera. O que vai acontecer? Você vai entrar na tua profissão talvez não vai te dar tanto dinheiro. E o que vai acontecer com você? Você vai ser uma pessoa frustrada. Porque não tem, em você não tem senso de missão. E eu posso falar. Uma coisa é, eu poderia ter seguido coisas que me remunerassem muito bem. Eu poderia fazer o que eu fiz. E esperar o tempo. Esperar as conquistas, esperar coisas. O material teve que ficar um pouco de lado. Às vezes o cuidado consigo teve que ficar um pouco de lado. Poderíamos ter tomado rumos para outras finalidades, só pensando na remuneração. Só pensando no que volta. E vamos lá, o nosso trabalho, ele não tem problema em que a gente pense ele assim, de uma forma que remunera. O que a Bíblia ela é totalmente contra a ociosidade.
Se é teu trabalho está te tornando uma pessoa ociosa para produzir, cuida. Você me ouviu? Ministério, tudo. Se o que você está fazendo está bem monótono, você não sai do lugar. Gente, eu não consigo entender. Eu estava falando isso com a pastora. Eu comecei a mexer lá no meu celular, vendo algumas coisas, algum hobby que eu tenho curtido e comecei a ver. Logo, o meu Instagram me entregou um monte de cursos diferenciados naquela área. Valor, R$19,90 por mês. Naquela hora, me deu raiva de alguns profissionais que eu conheço. A palavra é certa, raiva. Eu fiquei lembrando do cara falando, o mercado está difícil. Eu pensei, não, a demanda mudou, as pessoas querem algo de mais qualidade e eu conheço o camarada. Ó, acomodou. Ficou tranquilo. Cara, R$19,90 por mês e o cara vai ter um nível de conhecimento que não tem. Que não tem. Não é todo mundo que acessa aquilo. Então, se você quer saber de uma coisa, se você não olhar por você, pelas suas atividades, se você não olhar para aquilo que está acontecendo com o mundo e não entender que você tem que ser uma resposta, você vai ficar ultrapassado, vai ficar desnecessário. Cara, eu lembro quando a injeção eletrônica começou. Eu ia com um ex-padrasto meu, para oficina mecânica. Os mecânicos metiam malho nos carros com injeção eletrônica. Qual era a verdade, Anselmo? Estava ferindo, porque os caras estavam acomodados, carro carburado, estava todo mundo ali, ó. Aqui, ó. Aí vem alguém e fala assim, cara, tu é mecânico a vida inteira, mas tu não sabe mexer no carro de injeção. O cara fica, caraca, e agora? Eu lembro disso, os caras incomodados dentro da oficina, cara. Esse negócio, esse carro aí começa a meter o malho. Só que a gente não percebe que a gente já não responde mais. Nós vamos ficando obsoletos, nosso trabalho vai ficando desnecessário, a gente vai ficando mais um. E, meu irmão, presta atenção, tem profissões que têm que acabar. Você entende isso? Tem profissões que não acabam nunca, mas tem profissões que passam. O mundo vai procurando soluções, é isso que eu estou te falando. As pessoas, e às vezes um endemoniado está lá produzindo mais do que nós. Às vezes tem alguém que está no auge de uma profissão e a gente não tem os topos de nada quase. Por quê? Porque nós ficamos comum. Ociosidade a Bíblia não permite. Segundo a Tessalonicenses, o apóstolo Paulo está falando algo muito estranho. Dentro do contexto. Sabe por quê? Ele fala da vinda de Jesus. Olha para mim. Vai abrindo aí o texto, segundo Tessalonicenses 3:7. Aí o apóstolo Paulo está corrigindo essa igreja, sabe por quê? Porque a igreja começou a querer entender a vinda de Cristo. Jesus está vindo. Aí do nada ele para dar um conselho para alguns específicos, umas pessoas específicas. O que elas estavam fazendo? Olha aí no telão. Porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada quando estivemos entre vocês. Desordenada, que forma é essa? Nem jamais comemos pão à custa dos outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga de noite e de dia, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Não que não tivéssemos o direito, Paulo chama de direito, de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo para que vocês nos imitassem. Porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto. Paulo ficou refém. Quando ele estava com eles, ele falou assim, se alguém não quer trabalhar, não coma. O que é isso aqui? Se você não quer produzir, não desfrute. É simples assim. Ou seja, a vida não tem como o trabalho retornar, o retorno do trabalho não tem como vir para a minha vida se eu não tenho trabalhado. É óbvio. Os pais e as mães falham aqui. Seu filho começa a ganhar uma mesada, está correto, porque é a primeira experiência de trabalho, de dinheiro que ele vai ter, é o seu. Você tem que começar a trabalhar. Lembra? Os nossos pequeninos fizeram aí o curso, o segredo, para aprender a lidar com o dinheiro. Então você tem que ensinar. Tem que ensinar, porque eles sabem que o dinheiro compra, mas eles não sabem que o dinheiro tem valor. O Felipe está com a mania, ele entra nas lojas e agora quer pedir. Não, eu não tenho esse. Aí ele vai caçando um brinquedo que ele não tem.
É insuportável ir numa loja com ele. Insuportável, esse é o termo. Aí ontem eu falei assim, meu filho, ele não dá para entender, eu usei uma questão. Falei, olha quantos números. Tá vendo? Ó, isso aqui é tudo número. E a gente não tem esse dinheiro todo. É simples assim, papai não tem e papai não vai levar. Por quê? Porque os filhos, eles não entendem que aquilo que supre vem depois daquilo que se trabalha. É através do trabalho que nós somos supridos. Deus abençoa o trabalho. E o filho não sabe isso. Aí vai você, dá de mão beijada, dá uma vida que você não teve. Oh, meu Deus, faz conquistar essa criança. Faz coisas. Provoca. Fala, meu filho, vamos poupar aqui. Teu filho é um gastão em alguma coisa? Fala, vamos poupar isso aqui. Vamos cortar teu todinho. Mesmo podendo dar. Não estou falando de criança, não, gente. Pelo amor de Deus. Estou falando que tem muitos filhos que não sabem. Por exemplo, a idade da Micaela, a idade da Duda. Já tem que começar a entender o valor do dinheiro. Senão, meu irmão, não vai ter nunca uma economia dentro da tua casa que teu filho vai apoiar. Porque para eles sabem. Eles sabem que existe um negócio agora que passa e as coisas magicamente vêm. Nem precisa mais. Fica salvo no celular, você toca em comprar e compra. Olha como é que é mágico. O problema todo é que se não trabalha, não tem como comer. Cara, isso aqui é meio óbvio. O que Paulo fez? Ele falou assim, eu tenho que explicar na prática. Enquanto ele esteve lá como missionário, fazendo uma obra específica e momentânea, ele falou, não posso pedir deles o salário, porque senão eu não vou ter como ensiná-los. E tinha uma turma meio encostada, e provavelmente tinha a ver com a vinda de Cristo. Não vamos entender isso a fundo, mas é isso que é o contexto da carta. Vamos? Pois, de fato, ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada. O que eles chamam de forma desordenada? Não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. Essas pessoas determinamos e exortamos e no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, como o seu próprio pão. Pão aqui aparece como uma ideia de remuneração. O pão na Bíblia ele vai apontar para isso. Só anote. Mas a Bíblia diz em Provérbios 31, 27, cuida do bom andamento da sua casa e não coma o pão da preguiça. O que ele está dizendo? Cuidado, se você não trabalhar, a preguiça vai te recompensar. É o pão. Só que o pão da preguiça pode ser meio mal fermentado. Sabe aquele pão que você come e dá tudo? Empacha você, deixa você com refluxo. Provavelmente um pão mal fermentado. O padeiro, como ele não entende a demanda do que ele leva para as mesas, o que ele faz? Fermenta com pressa e se lasca você. Você só quer comer um pãozinho e ele só quer vender. É só dinheiro. Não tem qualidade. Que se quebre quem compre, entendeu? É isso, gente. Muita gente trabalha assim. Tem muita gente que levanta de manhã para fazer isso, para acabar com a vida do outro. Salmo 27, 2 diz: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer pão que conseguiram com tanto esforço aos seus amados dar enquanto eles dormem. Pão aí de novo com a palavra remuneração. Ou seja, o pão ele aparece de uma forma que resulta, é o resultado do seu trabalho. Então o que ele está falando? Alguns precisam entender uma coisa: se eles não trabalharem, eles não têm direito a comer. Aí Paulo diz: que eles comam do trabalho deles, que eles façam, que eles produzam, que o trabalho deles traga o suprimento deles. Então, o trabalho na Bíblia é indiscutível. Ninguém pode andar ocioso, ninguém pode ser pesado a ninguém. Nós temos que entender que se uma pessoa não é produtiva, ela é pesada. O nosso país é um país assistencialista. É um fardo. Você está levando um monte de jovens. Você entende isso, gente? Com a sua contribuição, Samuel, você que acorda cedo, você está levando um monte de jovem que quer engravidar. Eles não gostam de fazer sexo com camisa. Então, você que se lasque. Para tu se aposentar, vão jogar a previdência lá para... e vão acabar com a tua raça. Não estou nem aí para você, não. Você paga a conta. Vocês entendem isso, gente? Ou vocês acham que o Brasil produz dinheiro? Não. O Brasil pede imposto. Se preparem. Nossos Uberes vão ficar mais caros. Você não sabia? Foi taxado. Está na Câmara. Está quase sendo aprovado. Eles não vão poder trabalhar mais do que 12 horas. Não vai. O aplicativo vai fechar. Eles não vão poder.
É, gente, lascou o bichinho que estava sustentando sua família e tinha uma vida muito boa. Ah, mas todo mundo descobre uma forma de burlar. Fecha na Uber, abre na 99 e vai seguir os 16 horas dirigindo. Você entende? Nosso país é assim, cara. É me dá, me dá, me dá, eu quero acabar com a tua vida, você não vai subir. A classe média é odiada por esse estilo de governo. É estilo, gente, de liderança. E não se trata mais de Lula, Bolsonaro, não. É estilo, é estilo. O assistencialismo, essa compra de voto que é feito com esse modelo de política no nosso país, pesa. A Bíblia fala que multiplica o imposto, né, pesa sobre o povo, acaba levando o povo para a miséria. Coitado dos Uber. Gente, eu tô com. Ô, Alex, corre, faz o teu curso e, meu irmão, foge dessa área, senão daqui a pouco tu não tá nem ganhando dinheiro, tu vai estar pagando para levar os outros. Com um clima ruim agora. É isso. Então nós não sabemos gerar indivíduos produtivos, a gente gera pessoas encostadas. Gente, luta para sua família não ser assim. Faça dos seus filhos produtivos, guerreiros, fadigados, noite e dia, trabalhando pesado. A gente tem que ter prazer no trabalho, prazer na fabricação, na coisa, no suor, de sentir, falar, cara, eu estou aqui me esforçando por algo, algo está sendo produzido. A gente tem que burlar essa ideia da ociosidade, como se ser ocioso é ser feliz. Ai, não vejo a hora de quê? Calma, muda a atividade, meu irmão. Maneira numas coisas, mas não para de produzir, não. Você tem que ser útil para alguém. Você tem que ser útil para alguém. Não pode ser inútil. Você não pode ficar ocioso. Gente, eu vi uma pessoa se aposentou muito cedo. A pessoa ela vive flertando com uma atividade, então ela procurou coisas. Não tem como, ninguém consegue ficar sem produzir. É definhar, é perder vitalidade, é perder propósito. O ser humano existe por uma demanda. Como é que a gente para? O nosso país, né? Para a glória de Deus, algumas pessoas estão conseguindo se aposentar. Eu chamo para a glória de Deus porque eu vou te falar, meu irmão. Vai lá e pede uma aposentadoria, tu vai entender. Aí todo mundo fala, tem que pagar o advogado. Não é por isso, não, é porque, cara, o país prejudicado, atrapalhado. Aí o que acontece? Nós temos um sistema presidenciário e temos esse outro peso aí desnecessário. É dinheiro. Tem gente que ganha auxílio. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu ouvi isso de uma pessoa. Só mora em Niterói, em apartamento, e pega esse dinheiro do governo. Antigo Bolsa Família, que depois se tornou Auxílio Brasil, que agora voltou a ser Bolsa Família. Você tem noção do que é isso? Gente que bota no bolso, achando que esse dinheiro chove. Não, gente. Vem tudo dos teus impostos. Você que paga imposto de renda, absurdo, né? Ano passado eu paguei, cara, revoltado, R$ 100. R$ 100, cara. Fiquei pensando, caraca, eu pago IPVA, não tem nenhum chão para o carro andar direito. Eu vivia trocando o coxinho do Gol. Que horrível, não volta. A gente paga uma coisa que não volta. Meu Deus do céu. Então preste atenção aqui. Ocioso não podemos viver. Deixa eu tomar esse texto de 2 Tessalonicenses ainda, 3:11, numa outra versão, diz assim, contudo, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar, intrometendo-se em assuntos alheios. Ele está falando, gente, a pessoa está tão sem o que fazer que ela está na vida do outro. Você vê que indivíduo despropositado, gente? Por favor, olha para mim. Despropositado. Não tem gente que é assim. Tu olha e fala assim, meu Deus, que desperdício de talento, que desperdício. Aí tem uma coisa para servir muito bem, para fazer muito bem. Aí tu olha, não tem gente que tu fala assim, meu Deus, é um peso. É um peso para a família, é um peso para o Estado, é um peso para todo mundo. Tem gente que é um peso para a igreja. Com tanto potencial de ser, com tanto potencial de contribuir, todo mundo está carregando o cara. Paulo falou assim: é simples, fala para ele, não quer trabalhar, não tem resultado para tu. Não quer trabalhar, fica sem comer. Paulo está falando: se não faz, não pode desfrutar. Então, quantas pessoas, gente, a gente não carrega como fardo dentro da nossa casa, enfim. Pare de sentir pena desse tipo de gente, comece a assumir um pensamento correto.
Acho que eu vou ter que falar que até aqui me deu o Senhor, porque falta 1 minuto e eu quero orar. Semana que vem nós falamos mais a respeito do trabalho, amém? Mas, para concluir, o que a gente viu hoje, e você precisa levar para o teu coração, se apaixone pela demanda que existe e fala, cara, eu quero ser resposta, além da remuneração. Você precisa ver a tua atividade. Normalmente ela vai te dar pão. Fica tranquilo, não tem problema isso. Não tem problema vender o teu produto ou vender o teu talento. Qual é o problema? O problema é quando você vai para o mercado, quando você vai para a vida e você apresenta você ou o teu produto apenas para ganhar dos outros. Você só vê aquilo como um meio de arrancar dinheiro da pessoa. Sabe? É igual quando você fica ali com a sua sombrinha no centro de Nova Iguaçu. Tu fala, cara, eu vi na previsão hoje que vai chover. A sombrinha vale R$10. Só que, de repente, uma mãe que foi com uma criança, uma outra pessoa que saiu acompanhada de um idoso, não viu a previsão do tempo. E, de repente, cai um temporal. E a pessoa grita assim, sombrinha R$50, vamos embora, hein? Agora na promoção. É isso, gente. A pessoa só quer o dinheiro do outro. Ela vê aquilo como um meio de exploração. Há um tempo atrás, se não me falha a memória, a Globo fez um experimento social. Um repórter se passou por um gringo, né, por alguém falando inglês, e foi comprar um negócio lá, um churrasquinho, se não me falha a memória também. Sei que comprou, pá. Aí eles estavam querendo ver a honestidade da pessoa. Na época, venderam um churrasquinho por $100. R$100, perdão. Aí o gringo tentando falar, o cara, isso aí mesmo. Pegou os R$100 e deu um churrasquinho. Aí chega a reportagem explicando. O cara, obviamente, não queria falar, estava querendo se recolher. Mas você tem noção? É só isso. Toma o meu produto, deixa eu arrancar de você o que eu quiser. Gente, tem coisa que é muito desumana. Eu estou te falando, tem muita mão de obra que é desumana. Não é cara, é desumana. Entre você e uma pessoa, tá lá. Merça. Não é possível uma senhora aposentada te procura, Samar. Pô, não é possível que tu não vai olhar aquela situação e falar assim, cara, eu sou um cristão. Eu sou a única coisa que dificulta essa senhora de ter o que ela precisa. Cara, aqui eu posso perder um pouquinho. Porque eu sou cristão, eu vou perder, não vou perder, eu vou investir na vida dessa pessoa, porque essa pessoa não pode. Né? Não pode perder um pouquinho para aquela pessoa. Não estou te falando para você olhar alguém que tem dinheiro e que tem condição de pagar o justo pelo que você entrega. Essa é a questão. Tudo pelo dinheiro, a causa vai ficando por último. Tudo pela remuneração, a demanda vai se perdendo. Chega uma hora que você não sabe nem pelo que você faz. Você só quer falar, caraca, eu tenho que ganhar mais. Eu tenho que ganhar mais. Pense assim, cara, entre eu e uma pessoa, eu tenho um produto, eu não posso dar para todo mundo, não posso. Não tem como, eu não posso sair oferecendo tudo que eu faço para qualquer pessoa. Mas entre eu e uma pessoa, existe uma demanda, ela precisa disso e eu posso ser resposta. Para fechar, levei um pedreiro em casa. E no dia eu tinha levado uma pessoa ao médico, então eu estava bem vestido e o carro estava limpinho. O cara entra no carro, dá bom dia, minha sogra tratou com ele. Aí ele, não lembro por quê, não, eu nem falei que era pastor, eu geralmente não me apresento assim. Mas ali o assunto foi correndo. Cara, eu comecei a ver que o cara estava já jogando um papo meio torto. Não, porque geralmente eu cobro os meus orçamentos indo até a obra, eu tenho que cobrar. Então, assim, porque é meu tempo está ali, não sei o quê. Era um papo que por aqui não cola. Eu penso, Zé, se você for cobrar todo orçamento que você for dar, por aqui, a pessoa fala assim, Zé, obrigado, desculpa, tem um amigo ali, não é assim? Lá embaixo tudo bem, você chega lá, opa, o meu orçamento também é parte do meu trabalho. Agora vai fazer isso aqui em cima, gente, pelo amor de Deus. As pessoas são humildes igual você. Aí o cara, não, porque eu tenho uma empreiteira, eu trabalho assim, aí começou a falar de problemas da empreiteira, eu estou ouvindo. E ele cristão, desempregado, as coisas estão meio apertadas, mas eu já tive muitas obras, muitos pedreiros ao mesmo tempo. E, cara, esse assunto está levando para outro nível.
Esse cara tá achando que eu tenho dinheiro. Falei, poxa, meu amigo, não, mas tá brabo para todo mundo, cara. Para te completar, eu tô no meio de uma reforma, levaram todas as minhas ferramentas, cara. Comecei a falar um monte de coisa. Porque eu comecei a falar, esse cara tá maluco. Ele tá achando que eu tenho dinheiro. Os assuntos eram todos esses, ó. Todos. Resumindo, o cara chegou lá na obra. Foi anotando uma letra feia, escrito errado, e querendo me dar uma que ele estava fazendo o grande orçamento dele. Só que ele não sabia que eu entendi de obra. Eu fiquei quietinho, só fingindo de bobo. Falei, meu amigo, preciso fazer uma boneca aqui no banheiro, porque para completar que eu quebrei, porque precisa ficar de uma porta de 70. Essa boneca aí, mais 60 no valor. Falei, beleza. Eu precisava arrancar esses pisos aí. Ele, bom, nada que... Vou botar, ó, 300 nesse aqui eu ponho tanto, nesse aqui eu ponho tanto. Falei, tá, e quanto fica no final? Então, você pode me dar 50-50, não sei o que, não sei o que. Estava esperando minha ligação até hoje. Cara, o cara viajou na maionese. É um negócio que tu ganha o cliente, cara. Uma boneca, botar duas madeiras e chapar a massa, botar no nível. Prumo ali, prumo, bota um esquadro, ajeita outra madeira. Estou te ensinando a fazer uma boneca. Pelo amor de Deus, uma massa forte, para depois a pessoa botar a porta dela no lugar. Aí eu olhei aquilo e falei, cara, o cara tá viajando na maionese. Viajando na maionese. Chamei meu pedreiro lá. Bicho, eu falo meu pedreiro, mas não, é um amigo que a gente sempre chama quando a gente precisa de umas obras rápidas. Ele não é o cara do detalhe, ele é o cara das obras rápidas. Aí, 3 dias eu faço isso. Não foi isso? 3 dias, R$ 600. R$ 600. Com mais 600, mais R$ 710. Tudo. O outro tinha me cobrado 4 e alguma coisa. Não é isso? Não, porque eu vou levar aqui 2 semanas. 2 semanas, aí eu vou ter que trazer mais um pedreiro, mais não sei quantos auxiliares. Mentira, gente. É mentira. Ah! E detalhe aí, você pode escolher, ou você me traz, o alimento eu vou ficar por minha conta, mas o transporte não. Ou você vai me trazer, ou você pode contratar o meu genro, que é Uber. Que olhando, cadê esse dinheiro? Você se escondeu onde, dinheiro? Sai de trás de mim porque eu quero entender. O Cifrão, por que você está se passando por mim? Da onde você mentiu para eles? Está mentindo para eles. O que é aquela cara de, meu Deus, eu não sabia que eu tinha tanto dinheiro assim? Cara, o pedreiro fez tudo que você está ouvindo. Tudo, 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 tudo. Na diária. 3 diárias. R$ 600 do pedreiro. R$ 70 do ajudante. Tá caro, não tá, Zé? R$ 200 por aqui? Não, é mais ou menos, mas assim, é mais ou menos a diária, 180 a R$ 200. Não, eu estou dizendo que não é um pedreiro dos mais baratos, não, não é. Tem conta pedreiro de 150, depende do trabalho. Os pedreiros vão analisando as coisas. O cara fez em 3 diárias. Na última, eu cheguei lá, o cara já estava, ele fuma, né? Tava fumando cigarro dele brabo lá na rua, lavadinho. E aí já tinha acabado, ó. Tirou onda, Samuel. E o outro falando que era 2 semanas. Ele mais um pedreiro, mais auxiliar, com transporte. Cuidado, gente. Pode ser que a tua vida está travada porque você pegou sua demanda e transformou ela apenas na sua remuneração. Ela é resposta para a vida de alguém. Pensa no outro. Vai por mim? Pensa no outro. Pensa em quem está depois. Pensa em quem vem depois. Pensa naquilo que vai ser feito pela pessoa. Amém? Vamos orar? Talvez você está desanimado com o seu trabalho. Eu queria orar por você para que você recebesse um novo ânimo, uma nova paixão por fazer. Quando você for meter a mão para fazer as suas coisas amanhã, pelas semanas que vêm, que você se sinta amor. Deus, põe, Senhor, põe sobre nós o peso daquilo que nós fazemos, do que nós executamos, do que nós nos tornamos, do que nós estudamos, do que nós aprendemos, nos aplicamos para ser. Senhor, independente, Deus, das nossas atividades, que o Senhor nos faça apaixonar, ó Pai,
por cada demanda que o Senhor nos mostrou e que nós nos apresentamos para suprir. Pai, abençoa agora o trabalho de cada um aqui. Supre cada um aqui de forma total, Deus, naquilo que eles fazem. Não permita que eles se percam, não permita que o coração deles se perca na atividade profissional deles. Senhor, mostra para eles que a remuneração vem, mas que ela não é o todo. Em nome de Jesus. Amém.